tentação do deserto, né? Logo que Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Jordão, ele foi provado, ele foi tentado no deserto. A Bíblia diz isso no Evangelho de Mateus, diz no Evangelho de Lucas, e supõe-se pela tradição que tenha sido em algum lugar nessas regiões montanhosas que essa tentação tenha acontecido. Então, vou tomar o texto de Mateus capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Há duas coisas interessantes nessa tentação porque Jesus passou. Primeiramente, é bom lembrar que Moisés, ele, para a instituição do pacto, que foi marcado pela entrega do decálogo, das tábuas da lei, ele subiu ao monte, passou 40 dias também em jejum. Desceu de lá com as tábuas, mas viu o povo praticando a idolatria, quebrou-as, voltou novamente, passou mais 40 dias e então tornou a regressar com novas tábuas. A semelhança de Moisés, Jesus também passou 40 dias no início do seu ministério, no deserto, né? Jejuando. Ele, logo que foi batizado por João Batista, vai ao deserto e depois é que ele vai começar a pregar, né, o Evangelho. Ou seja, assim como Moisés, dos 40 dias de seu jejum, voltou com as tábuas da lei, Jesus, tendo passado 40 dias em jejum no deserto, depois sai anunciando, proclamando, não agora a lei, mas o Evangelho. Também é importante que os pais da igreja, eles diziam que Jesus recapitulou a história de Adão. É como se Adão, ele tivesse feito a nossa história erradamente, fora do propósito e do projeto de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança para termos comunhão com Ele, vivemos uma vida com Ele. Mas quando Adão pecou, ele transgrediu o mandamento que Deus lhe dera, o mal entrou no mundo, a criação foi atingida pelos efeitos do pecado e amaldiçoada. Então, Jesus veio reescrever a história humana da maneira certa. É como se Deus tivesse transformado a história de Adão num borrão. E a história de Jesus tornou-se então a verdadeira história da humanidade, ao menos para aqueles que nele creem. Então Jesus estava ali recapitulando a história. É interessante que ele é chamado de o segundo Adão, porque como o primeiro veio do pó da terra, não teve ancestral, Jesus também veio por obra do Espírito Santo. Ele é o cabeça, como tenho eu falado em outras oportunidades, de uma nova humanidade. E o primeiro Adão, ele foi colocado num jardim cercado de favores. No entanto, apesar de toda a benevolência de Deus, os favores que Deus lhe dera, o colocou como regente da criação e tudo mais, aquele primeiro homem caiu. Jesus, quando foi tentado, não foi no jardim cercado de benefícios, foi no deserto. Em circunstâncias, portanto, teoricamente muito mais propícias à desobediência por causa da desvantagem. Mas Jesus, enquanto homem, foi fiel a Deus e obedeceu em tudo. Se prestarmos atenção, as tentações de Satanás, elas são repetitivas. Elas se redesenham, elas se revestem de novas modalidades, mas no fundo elas são sempre as mesmas.
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? É o que a Bíblia diz. Tudo que há no mundo é isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a Bíblia diz que quem ama o mundo, ou seja, quem ama essas coisas, não tem o amor do Pai nele. Então lá no Éden, a Bíblia diz que Eva viu que a fruta era bela, ela encantou os olhos de Eva, era desejável para comer, a concupiscência da carne, e Satanás disse que se comessem eles daquela árvore, em vez de morrerem como Deus havia dito, eles tornassem como deuses. Então ali estava a soberba da vida. E Jesus também, né? Foi mostrada a ele a glória dos reinos para que ele desejasse, cobiça dos olhos. Foi colocado que ele deveria pular para se amostrar, como a gente diz lá no Ceará, e os anjos seguraram. Era a soberba da vida, e ele foi tentado também pela concupiscência da carne, quando, para quebrar o seu jejum, Satanás lhe sugeriu que ele transformasse as pedras em pães. Mas Jesus foi firme em todas as tentações que sofreu. E é interessante o modo como ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Jesus não dialogava com Satanás, ele citava a palavra. O erro de Eva, e consequentemente de Adão, que deu extensão ao seu erro, era que ele dialogou com Satanás. Ouviu o que ele tinha para dizer, né? Entrou numa relação de diálogo na qual a palavra do inimigo foi levada a sério. Jesus não, Jesus citava a Escritura. E curiosamente citava sem interpretação. Isso mostra que Jesus presumia que o sentido da palavra de Deus era claro e que qualquer um deveria entender. Ele não interpretava, ele citava o texto diretamente para Satanás, para banir a tentação que Satanás lhe estava a fazer. Então, Satanás aqui começa, aproveitando do fato de que Jesus está com fome, porquanto já passaram aqueles dias em jejum. E o diabo diz, olha, se tu és o Filho de Deus, que pretensão, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se a gente olhar a história da Bíblia, nós veremos que ao longo da história, o diabo sempre quis identificar o Messias para matá-lo. A Bíblia diz lá no Éden que quando Adão pecou, Deus disse que viria da mulher, né, alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Quando Abel, filho de Adão, agrada a Deus com o seu sacrifício, o diabo insufla Caim contra ele para matá-lo. A Bíblia diz lá na Epístola Universal de João que Caim era do maligno. Ou seja, era como se Satanás já desconfiasse que pudesse ser Abel, o Messias. Mas a Bíblia diz que o sangue de Abel ainda fala sobre outro. Quando a Bíblia diz que o Messias vem da descendência de Davi, a Bíblia diz que houve uma rainha que tentou matar toda a linhagem de Davi. Se apoderou do reino e tentou matar toda a linhagem de Davi, e um descendente de Davi escapou, sendo guardado por um sacerdote, e teve continuidade a linhagem de Davi. Se você reparar bem, você vai ver que Herodes mandou que matasse as crianças até 2 anos. Era uma ação do inimigo para tentar impedir a chegada do Messias. Então aqui o diabo está já desconfiando que Jesus havia superado todas as iniciativas para que fosse morto precocemente. Estava ele ali a iniciar seu ministério, o Espírito Santo descera sobre ele em forma de pomba, o pai dissera, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O que é que Satanás queria? Que Jesus usasse de seu poder para mostrar a si mesmo. Usasse seu poder em benefício próprio. Jesus não usou seu poder em benefício próprio. Lá na cruz, as pessoas que passavam por ele zombavam e diziam, se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar-nos. Todas as ações miraculosas de Jesus foi em nosso proveito, em nosso benefício. Então, Satanás queria que ele usasse o poder de forma exibicionista, que usasse o poder para si próprio, para proveito próprio. Então, converte, né, disse Satanás, essas pedras em pães. Faz essa transformação para ti mesmo. Mas Jesus veio por nós. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo continua.
tentou levar Jesus a uma posição exibicionista, a satisfazer sua necessidade física, de maneira a quebrar o jejum, ou usar seu próprio poder para satisfazer suas próprias necessidades, em vez de para satisfazer as necessidades dos outros, para as quais ele veio. E então, diz aqui a Bíblia que o diabo transportou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Esse versículo está na Bíblia mesmo? Está no livro de Salmos. Então, Satanás estava realmente citando um texto bíblico, mas citando fora do contexto. Porque o texto diz que se porventura ele tropeçasse em alguma pedra, os anjos o segurariam. O texto não diz que ele deveria pular. Veja o sofisma. O texto diz: se tropeçar, um anjo segura. O texto está dizendo: pule. Mas o diabo estava dizendo: ó, pula que os anjos vão te segurar. Eu acho até que Satanás, ele estava acostumado a lidar com os homens a quem ele está toda hora derrubando. E os homens, pela sua insegurança, sentem necessidade de autoafirmação, de mostrar o seu poder, de mostrar que são quem são. Então eles achavam que poderia mexer com os brilhos de Jesus, para Jesus fazer uma coisa só para mostrar que era. Mas Jesus era tão seguro de si, de quem ele era, que não precisava provar nada a Satanás. Então Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E então vem a última tentação, em que o diabo vai dizer a Jesus que se ele o adorar, lhe seriam dados todos os reinos da terra. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Essa tentação aqui é a mais interessante, porque veja bem, o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio tomar o mundo caído da regência espiritual de Satanás. Jesus veio para resgatar vidas da prisão que Satanás impôs a cada pessoa da humanidade. E o diabo está dizendo: tu veio fazer isso? Ou melhor, tu vieste fazer isso? Eu tenho uma forma melhor de tu conseguires. Teu modo de tomar de mim é morrendo numa cruz para pagar os pecados dessas pessoas, tirar a culpa e eu não ter mais direito sobre elas e tu levá-las. Isso aí dói muito. Sofrer numa cruz, padecer, ser atravessado, eu te dou de graça. Tu vieste pegar eles, eu te dou os reinos, eu te dou tudo que eu tenho domínio, eu dou para ti. Mas se tu prostrado me adorares. Ou seja, eu tenho um atalho. Eu tenho uma forma de tu conseguires isso, que não tem custo ou sacrifício. Mas o custo existia e era muito alto. Era o próprio Jesus negar a Deus, negar ao Pai, deixar de se tornar um exemplo para nós. E se ele obviamente pecasse, ele não iria poder nos resgatar na cruz. E Satanás, por certo, nada daria a Jesus, porque ele é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade. Mas Jesus disse: está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E essa terceira tentação foi vencida também por Jesus. E ele, exatamente como o justo que recapitulou a história de Adão, fez a coisa certa, pôde morrer pelos pecadores. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Nossos pecados contabilizados em sua conta, para que os seus méritos e sua obediência e retidão fosse contabilizada na conta daqueles que creem. Vamos orar a Deus nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque o Senhor venceu o inimigo de nossas almas. Venceu não apenas na tentação, mas na cruz, na ressurreição, porque o Senhor é poderoso, soberano e tem o domínio sobre todas as coisas. Recebe, Jesus, a nossa adoração, a nossa gratidão, pois em teu nome nós nos dirigimos a ti para te agradecer por tão grande vitória, tanto no deserto, como no Calvário, como no sepulcro, como em nossos corações. Amém.